Existem histórias que atravessam gerações, contadas em sussurros, como se cada palavra tivesse o poder de invocar algo sinistro. Entre essas histórias, a de Edward Mordrak permanece uma das mais perturbadoras. Prepare-se para conhecer a história de um homem que foi condenado a viver com um fardo impossível. Uma segunda face que, segundo ele, sussurrava segredos do próprio inferno. A história de Edward Mordrak. Edward Mordrak nasceu em uma família aristocrática no final do século XIX. Ele era herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da Inglaterra, destinado a uma vida de privilégios e prestígio. Mas desde cedo, sua vida foi marcada por uma anomalia horrível e inexplicável. Ele possuía uma segunda face na parte de trás de sua cabeça. A segunda face não era uma deformidade qualquer. Não era imóvel ou inerte como outras malformações. Ela parecia ter uma expressão própria, como se cada sentimento sombrio de Edward fosse refletido ali. No entanto, essa expressão nem sempre acompanhava os sentimentos de Edward. Às vezes, quando ele chorava, a face sorria. E quando ele sorria, a face demonstrava uma raiva cruel. Conforme crescia, Edward passou a ser atormentado por essa segunda face. Ele dizia ouvir sussurros que ninguém mais conseguia ouvir. De acordo com ele, esses sussurros eram os piores pensamentos que alguém poderia ter, sussurros que falavam de desespero, maldições e até sugestões terríveis. A face o insultava, zombava de seus medos e ria quando ele sentia pavor. Ele acreditava que a face era o próprio diabo, que, de alguma forma, havia se enraizado em sua carne. Edward começou a evitar o contato com todos ao seu redor, convencido de que essa entidade o assombrava e que, ao falar sobre ela, a maldição só se tornaria mais forte. O tormento levou Edward a um estado de completo isolamento. Ele abandonou qualquer vida social, trancando-se na mansão de sua família. Ali, ele passava seus dias vagando pelos corredores, conversando consigo mesmo e tentando ignorar a segunda face. As poucas pessoas que o viam, descreviam-no como alguém consumido pelo próprio medo, oprimido por uma dor incompreensível. Ele implorava para que alguém o ajudasse. Ele desejava ser liberto daquela prisão de carne e medo. Mas não havia ninguém que entendesse o que Edward realmente sentia, e a face continuava lá, imutável, como um espelho sombrio de sua própria agonia. Desesperado, Edward começou a buscar ajuda fora dos limites de sua própria mansão. Ele consultou os melhores médicos da época, acreditando que alguém poderia remover aquela face e trazer-lhe paz. Mas a medicina vitoriana era limitada, e muitos médicos recusaram-se a sequer tocá-lo, afirmando que a operação seria fatal. Quando os médicos não puderam ajudar, ele procurou os clérigos. Ele acreditava que, se fosse uma entidade demoníaca, algum ritual poderia exorcizar a face. Mas até os religiosos recuavam, temendo que a face fosse realmente um demônio, uma manifestação de algo inumano que habitava o corpo de Edward. Naquela última noite, Edward decidiu que não podia mais suportar o tormento. Ele escreveu uma carta de despedida, implorando para que sua face fosse destruída quando fosse enterrado, para que ela não o perseguisse mesmo após a morte. Suas palavras finais eram um grito por libertação, uma súplica desesperada para que, na escuridão do túmulo, ele encontrasse a paz. Edward Mordrak foi enterrado em uma sepultura anônima, conforme ele mesmo pediu. Não houve funeral, nem despedidas. A família preferiu manter o silêncio, temendo que a história se tornasse ainda mais perturbadora do que já era. Ao longo dos anos, a história de Edward Mordrak tornou-se uma lenda urbana. Muitos questionam se ele realmente existiu ou se sua história é apenas um conto sombrio da era vitoriana. Mas para aqueles que conhecem seu sofrimento, Edward não é apenas uma lenda. Ele é um símbolo do terror e da solidão, um exemplo de como o ser humano pode ser vítima de sua própria natureza.
A lenda de Edward Mordrak nos lembra que, às vezes, o maior horror não está no sobrenatural, mas nas profundezas da mente humana. Real ou não, sua história ainda provoca muitos questionamentos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado pela audiência de todos.